Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao culto dessa noite, orando, agradecendo a Deus por mais um dia, pelo privilégio de podermos estar aqui, falando novamente com os irmãos que estão nos ouvindo, pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas, expressando o nosso louvor, a nossa adoração, dando continuidade daquilo que já começou ontem, onde já estivemos no culto de adoração, e hoje também assim o estaremos fazendo. Continuar abençoando as nossas vidas, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos seus lares, mas que estão atentos à palavra de Deus. Que Deus possa estar falando no seu coração, através dos cânticos, através da leitura da palavra, através da mensagem que vai ser transmitida. Temos certeza que Deus tem algo para falar com você, como Ele já falou comigo, tem falado conosco. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pela tua direção. Obrigado, Pai querido, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio, também no lares dos teus servos que nos assistem, Pai querido, que estão nos seus lares também expressando o seu louvor, a sua adoração. E tu, Senhor Deus, que conhece cada vida, tu que conheces cada coração, esteja visitando, Senhor Deus, essas famílias, esteja visitando o teu povo, esteja visitando a nossa nação, Pai querido. Tem misericórdia da nossa nação. Seja com os nossos líderes, com os nossos governantes, tira toda a vaidade, todo o orgulho, e que tudo, Pai querido, que façamos, possamos fazer com o único objetivo de glorificar o teu santo nome. E como teu povo, Pai querido, nós clamamos ao Senhor. Por isso, Pai querido, que o teu Espírito Santo venha nos usar, venha abençoar e direcionar as nossas vidas. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje, nosso louvor está por conta do Pai e da Filha, Vamos estar adorando ao nosso Deus. Vazia agora está.
pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Obrigado, os irmãos. Essas músicas que expressam realmente a volta do nosso Senhor Jesus. Nós temos falado, né? Um período difícil em toda a humanidade, dias de incerteza, de medo, de separação, né? Muitas vezes até familiares. Dizem que todos têm uma opinião, todos têm razão, mas nem todos têm a solução. E é interessante porque as pessoas começam a olhar tanto, a focar tanto nos problemas. E a gente tem um Deus maravilhoso, um Deus eterno, um Deus presente, um Deus que é a solução. Nós temos ouvido falar muito sobre morte, desesperança. Muitas pessoas estão até alarmadas de uma forma assustadora. Não sei qual é o mais perigoso, se é a Covid ou se é o medo. E hoje nós ouvimos essas canções que falam que Jesus é vida. Ele está vivo e que um dia voltará e ao céu nos levará. Irmãos, é maravilhoso nós cremos nas promessas do Senhor. Nós cremos realmente de que Ele está conosco. Ontem, quando foi feito, a equipe de louvor, né, esteve trabalhando justamente no tema Jesus é Live, né? Claro que tentando fazer um trocadilho, né, com a vida de Jesus, né? Estava conversando até com o Léo, perguntando especificamente, conversei com a Letícia para não cometer nenhum erro, né? Não chegar aqui e falar para os irmãos e depois vai ficar difícil, né, de tentar corrigir. Mas Jesus, né? Nós estávamos falando is alive, né? Jesus está vivo, né? Só pôr um azinho na frente do live, né? Live é ao vivo, né? Não, live, né? Live é ao vivo, né? E o alive, né, seria Jesus is alive, né? Então Jesus está vivo. Irmãos, é maravilhoso, nós temos essa convicção e essa certeza. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre isso. Alguns instantes, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 1 ao 6. Eu não digo que seja a mesma situação, mas o povo estava vivendo exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Dias de incerteza, de insegurança. Mas isso eu falo, irmãos, para aquelas pessoas que não têm Cristo no seu coração. Porque para aqueles que têm Cristo nos seus corações, isto são dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia e nós enfrentamos de cabeça erguida. Não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque Cristo vive em nós. Porque Cristo cumpre a sua palavra nas nossas vidas. Porque esse Jesus Cristo que nós pregamos, celebramos agora há poucos dias a ressurreição de Cristo. E é a base da nossa fé, a base daquilo que nós cremos. E nós temos realmente entendido que este Deus que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Lucas capítulo 24, dos versículos 1 ao 6, a ressurreição vai mostrar mais ou menos esse cenário que o povo estava vivendo. Os discípulos, as mulheres que acompanhavam Jesus, né, durante o seu ministério, estavam extremamente decepcionados, estavam extremamente apavorados com a situação, estavam com medo, a esperança tinha se findado. E eu fico imaginando o que nos leva muitas vezes a perdermos a esperança, a não conseguirmos enxergar realmente a solução. E eu fico olhando e imaginando e lembrando que é quando nós nos esquecemos das promessas de Jesus nas nossas vidas. Quando nós nos esquecemos dos ensinos de Jesus, quando nós nos esquecemos daquilo que Jesus nos prometeu, então nós começamos a ficar tristes. Os nossos corações se enchem de dúvidas, os temores começam a surgir. E aí começa a aparecer um monte de solução, em que nenhuma vai chegar ao ponto central. Porque Jesus é o único meio de solução para todos os problemas que nós enfrentamos. E esse texto, irmãos, ele vai mostrar justamente o que estava acontecendo com os discípulos, com aquelas mulheres que foram ao sepulcro para ungir Jesus. Eles estavam justamente com essa ideia: nós vamos no sepulcro, preocupados com as coisas que estariam acontecendo, o que nós vamos fazer? Esquecendo que Jesus, que Deus já havia feito tudo. O
o que era possível e o que é possível para a salvação do ser humano. E aquelas mulheres estavam preocupadas em remover a pedra, elas estavam preocupadas porque elas queriam ungir um corpo morto, que não tiveram tempo de fazê-lo antes. Porque quando Jesus foi crucificado, eles tiveram que levá-lo às pressas ao túmulo, porque já estava chegando o dia do descanso, e que é sagrado para os judeus, e que eles não fazem mais nada durante aquele tempo. Então não deu tempo para ungir o corpo de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, no domingo cedinho, elas se colocaram, né, provavelmente não dormiram. Eu fico imaginando que para os discípulos aqueles 3 dias foi terrível. Não tem sono. Quando você está preocupado, eu pelo menos é assim. Eu me acordo, me viro de um lado, viro para o outro, e falo com Deus, pergunto para Deus o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo mostrar. Algumas vezes até mensagens saem nesses momentos, mas existem alguns momentos que não tem nada, e a gente fica se perguntando por que então eu perdi o sono, e a gente começa a lembrar de pessoas e começa a colocá-los nas mãos de Deus. Senhor, tem misericórdia de pessoa tal, tem misericórdia de fulano, e a gente vai fazendo e o sono não chega. E eu fico imaginando os discípulos de Jesus, a situação em que eles estavam. E tudo isso por quê? Como eu falei no início, porque eles esqueceram das promessas de Jesus. Jesus havia dito para eles constantemente, Jesus falava: eu teria que ser morto, eu serei o cordeiro, né? Eu vou ser sacrificado. E os discípulos ficavam assustados: não, Senhor, e muitas vezes tentavam impedir. Mas é interessante que Jesus sempre dando sinais do que estaria acontecendo, mas eles não lembraram no momento de dor, esqueceram-se das promessas do Senhor sobre a vida deles. E aí nós vamos ver nesse texto exatamente isso. Lucas capítulo 24, do 1 ao 6, você poderá acompanhar em sua casa, né, nas suas Bíblias, esse texto que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Lembrem-se daquilo que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Inúmeras promessas Jesus realmente tinha já concedido, advertido aos discípulos a respeito daquilo que iria acontecer. Não foi novidade, tanto que depois eles começam a escrever as suas cartas e eles começam a relembrar a história, eles começam a relembrar o que Jesus havia falado. E eles dizem: como que a gente não conseguiu entender? Quando Jesus estava descendo para Emaús e aqueles 2 discípulos estavam com Jesus, e Jesus começa a lhes narrar o que havia acontecido, e eles não conseguiam enxergar que era o próprio Jesus ressurreto ao lado deles, o Jesus vivo, um Jesus que havia sido ressuscitado dentre os mortos, que veio cumprir a promessa de Deus de vencer a morte que entrou por causa do pecado, e a morte que foi quebrada quando Jesus morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados, e aí nos traz vida e vida em abundância. E quando os olhos daqueles homens se abriram, eles: como que nós não conseguimos perceber que o Messias estava conosco? Como que nós não conseguimos enxergar que Cristo é quem falava conosco? E voltam para Jerusalém, eles voltam para falar com os discípulos, dizendo: olha, nós vimos o Messias. Mesmo assim eles duvidavam e questionavam. Por quê? Porque eles não lembravam das promessas do Senhor Jesus para as suas vidas. E é interessante que a respeito da sua morte e da sua ressurreição, os discípulos não estavam atentos aos ensinamentos do Mestre enquanto estavam aprendendo a respeito da sua palavra. Eu tenho falado muitas vezes que nós queremos direcionar a nossa fé a Cristo ou em Cristo,
Nós queremos dizer para Ele como nós vamos adorá-lo. E Ele disse como que nós devemos adorá-lo. Não da nossa maneira, mas a maneira como Ele estipulou. Adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas nós queremos estabelecer o nosso padrão. Os discípulos não queriam ver Jesus crucificado. Tanto que Pedro, se dependesse dele, depois ele negou, porque ele estava com medo. Mas naquele momento, não só teria cortado a orelha daquele soldado, como teria cortado o pescoço, né? Alguns brincam até, né? Dizem que ele não mirou a orelha. Ele mirou o pescoço, a cabeça, mas a pessoa se desviou, o soldado, né, estava atento, e foi a orelha apenas que foi decepada. Mas a ideia era atingir o soldado, e eu creio nisso. Né? Ninguém que tira uma espada, ninguém que está armado vai simplesmente querer. Então naquele momento ele estava disposto a entrar em luta corporal para ter os seus direitos adquiridos, porque ele cria em Cristo, mas um Cristo vitorioso que jamais seria entregue para ser morto. Essa era a visão que não somente Pedro, mas todos os demais tinham. Então nós percebemos que Jesus estava lhes ensinando o que precisava acontecer. E Jesus, então, ele fala, né, e ele mostra para Pedro que tudo aquilo era necessário para que a palavra de Deus fosse cumprida. E que a morte seria vencida. E nós teríamos vida e vida em abundância. E quando nós olhamos esse versículo 5, eu creio que é um dos mais extraordinários que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Jesus chama a atenção, né, os anjos chamam a atenção daquelas mulheres que foram ungir o corpo, que foram ungir um corpo morto, porque não lembravam que Jesus disse, ou não acreditaram, né, porque Jesus disse, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Mas nesses momentos de dor, nos momentos de angústia, só nos vem decepção. Nós não conseguimos enxergar a solução de Deus. Elas não conseguiam lembrar que Deus, por intermédio de Jesus, havia lhes advertido que estaria vivo. E no versículo 11, capítulo 11, versículo 25, a parte A, né, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falando disso para Marta, né? E nós vemos que na ressurreição, né, de Lázaro, né, quando Jesus ele coloca justamente a esse respeito, e Jesus ele chama a atenção dizendo para aquelas mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então Jesus, ali nós vemos que os anjos, melhor dizendo, não estavam simplesmente chamando a atenção delas por causa delas estarem ali querendo ungir o corpo, mas por não acreditarem nas promessas que haviam sido deixadas. E nós estamos vivendo num contexto, irmãos, que nós como povo de Deus precisamos cada vez mais nos apegar nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. A palavra de Deus tem nos mostrado o que tem acontecido, não é novidade. Embora o mundo esteja alarmado, o Senhor Jesus falou de tudo isso há 2000 anos atrás. Ele nos disse que aconteceriam coisas, e isso seriam sinais para aquilo que nós cantamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque foi cantado que o túmulo estava vazio. Jesus não estava lá. Deus o ressuscitou para que você e eu tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. Irmãos, é maravilhoso quando nós falamos e quando nós pregamos a respeito de um Cristo vivo, no meio de tanta morte, no meio de tanto medo, no meio de tantas decepções, porque as pessoas esquecem das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu vou estar cuidando de vocês. Eis que eu estarei junto com vocês. Quando a gente lê Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar-me, né? Quando nós devemos buscar ao Senhor, quando nós devemos adorar ao Senhor, e que Ele vai estar conosco, que Ele vai estar nos guardando, que Ele vai estar nos protegendo, que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, porque Ele está sempre ao nosso lado, mas muitas vezes nós nos esquecemos, e a prova disto é o que tem acontecido nos nossos dias. Muitas pessoas que se dizem filhos de Deus,
esquecem das promessas que o Senhor diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e entram em desespero, porque tem medo da morte. E eu sempre falo que o crente, o cristão, não precisa temer a morte. Eu sempre falo que nós não queremos morrer, porque nós fomos criados para viver a eternidade. Quando Adão e Eva foram criados, eles não iam morrer, iriam viver aqui, a eternidade, né? Junto com Deus. Pela desobediência, então, entrou o pecado e veio a morte. E por intermédio de Jesus veio reverter todo esse quadro que foi quebrado quando Adão e Eva desobedeceram. E Jesus, então, ele nos mostra e nos dá a vida e vida em abundância. E na história, nós vemos Deus escrevendo nas páginas do tempo, né, que nós vamos passando gerações após gerações. E nós temos visto a mensagem do Senhor sendo proferida, que em breve Cristo virá para buscar a sua igreja. E os sinais que os discípulos pediram, mas Senhor, quando isto vai acontecer? Qual será o dia exato? E Jesus, olha, não tem uma data. Não tem um momento que eu vou dizer, olha, escrevam aí, anotem aí, né, tal dia, tal mês e tal ano, isto vai acontecer. Não. Mas ele advertiu dizendo, olha, haverá guerras, rumores de guerras, nós já pregamos sobre isso, pestes, né? Tantas outras situações que têm ocorrido, né? Maremotos, enchentes, seca no lugar, enchente no outro, tudo isso são profecias da palavra de Deus. Jesus nos falou isso para botar medo? Jesus falou isso para que nós nos assustássemos e viéssemos a Ele por causa do medo? Não. Jesus nos mostrou para que a palavra de Deus pudesse ser demonstrada de que tudo isso que foi ou que está acontecendo é a palavra de Deus. E de que nós temos que continuar crendo num Deus vivo, num Deus verdadeiro. Todos os dias das nossas vidas nós somos convidados a lembrar daquilo que Deus tem feito para com as nossas vidas. Elas esqueceram de tudo que Jesus havia ensinado. Na prova, no momento mais difícil da vida deles, eles esqueceram de que Jesus tinha dito que estaria vivo, que voltaria a viver, de que seria ressuscitado dentre os mortos. Ele havia falado que estaria com eles, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, e quantas vezes esquecemos desta promessa, quando nós focamos simplesmente nos problemas que estão nos cercando e nos esquecemos realmente das promessas de Deus para com as nossas vidas. Talvez nesse período que nós estamos vivendo de, entre aspas, um confinamento, nós possamos estar nos lembrando dessa grande verdade, de que Jesus está conosco. Não está acontecendo nada fora do seu alcance. Nada do que está acontecendo é porque Jesus esqueceu de olhar pela humanidade. Não, é o contrário. O povo tem esquecido de olhar para cima, tem esquecido de olhar para Deus. E nós temos visto muitas autoridades que agora, no momento de dificuldade, no momento de situação em que muitos até poderosíssimos, né, que resolvem com o dinheiro, estão impotentes diante de uma situação que daqui uns dias, que quando descobrirem, né, a cura total, vão dizer, nossa, é uma coisa tão simples. Mas o dinheiro não pôde e não pode resolver. Agora, Cristo já conhece todas as coisas, Ele tem advertido o seu povo. Tudo isso acontecerá antes do fim. Então nós temos a ideia e temos a convicção de que Cristo virá para buscar a sua igreja, o seu povo. Tudo que ocorre ao nosso redor são momentos passageiros. Nós não precisamos nos desesperar. Nós entramos em desespero quando focamos somente naquilo que nós almejamos ou naquilo que nós cremos com relação à salvação. Os discípulos esqueceram que Jesus disse que iria ressuscitar ao terceiro dia. As mulheres esqueceram. A prova disso é que elas estavam preocupadas. Como que nós vamos remover a pedra? Nós precisamos ungir o corpo do mestre. Nós precisamos passar essas especiarias, esses ungüentos. E aí dali, depois que vem as promessas de Deus, tudo isso não tem valor algum. Porque todas aquelas especiarias aromáticas, não sei nem, o que foi feito, se elas levaram de volta, se deixaram no túmulo, isso
fica pela sua imaginação, mas eu já fico me perguntando, Senhor, o que e aquilo não era barato, eram coisas caríssimas. E aí chegam diante de um túmulo vazio, e a preocupação ainda continua. Quem tirou o corpo do mestre daqui? Alguém deve ter roubado. Irmãos, percebe como o nosso coração é duro no entendimento da palavra de Deus. O Senhor disse, eu estarei convosco todos os dias. E a gente pergunta, Senhor, tem certeza? Quando vem a dificuldade, a gente olha para o Senhor e diz, Senhor, será que o Senhor não esqueceu? Será que o Senhor não virou as costas? Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor realmente tem olhado por mim? Jesus Cristo cumpre sempre a sua palavra. Jesus Cristo, ele não deixa de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E ele mesmo diz, não passará nada. Porque ele diz, eu sou, lá no Apocalipse ele fala, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E toda a palavra de Deus vai se cumprir. E o que está faltando se cumprir é a volta de Jesus. Oração, irmãos, de todo o coração, que você creia de todo o coração que Jesus está vivo. Que Ele cumpre a sua promessa. Que Ele está contigo, que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. A sua palavra vai continuar a se cumprir, de que Ele estará conosco até o final dos tempos, e não importa quando isso vai acontecer, mas como você vai enfrentar o dia de amanhã. Crendo nas promessas de Jesus, ou acordando e lamentando por mais um dia de isolamento na sua casa. O Senhor virou as costas, o Senhor nos abandonou. O Senhor não está mais olhando pelo seu povo, não. O Senhor continua olhando por você. O Senhor continua olhando por nós, porque Ele é um Deus vivo. É um Deus que se importa com a humanidade. E a humanidade só não chegou ao fim ainda, é porque existem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que estão neste instante glorificando e exaltando o nome do Senhor pelo que Ele é. Existem milhares, milhões de pessoas que nesse instante estão adorando a Deus, dizendo, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos na Tua promessa, nós cremos no Deus vivo, nós cremos que Jesus está vivo e não precisamos ir ao túmulo levar especiarias, flores, não precisamos fazer nada. Nós temos muitos túmulos hoje que são visitados, eu não sei, visitado do mundo, né? Talvez aí os irmãos possam fazer a pesquisa aí no Google e nos dizer, né, qual é o túmulo mais visitado, né? Eu posso dizer qual seria se Jesus estivesse lá. Provavelmente. Mas não é, porque Jesus está vivo. Jesus vive e não tem como ir até lá. Só podemos ir até Ele entregando as nossas vidas diante do seu altar. Nós não podemos ir até o túmulo de Jesus. Glória por isso, porque não adiantaria, como nós vemos, né? Tem uma música muito antiga que falava de Buda e o túmulo de Davi, né? De Salomão, mesmo diante das controvérsias, onde quer. Agora nós não podemos ir até o túmulo de Jesus. Alguns dizem lá que foi feita uma construção, que é um templo, e que ali foi onde... Mas não importa. Se é um lugar em Jerusalém, se é um templo, se é uma igreja, não importa. Porque Jesus está vivo e eu não preciso ir até o seu túmulo. Mas para ir até Ele, eu preciso ter um coração contrito e quebrantado. Eu só posso chegar a Ele quando eu entrego a minha vida dizendo, Senhor, eu confio nas Tuas promessas. Eu sei que Tu és um Deus vivo, um Deus que cuida de mim, um Deus que realmente está olhando por mim e que em breve virá para me levar, em breve virá me buscar. Que nessa noite, irmãos, nós possamos continuar tendo a esperança. Não vamos sentir medo, não vamos nos sentir desesperados, não vamos nos sentir abandonados ou procurando, porque Jesus está vivo. E o jeito de você chegar até Ele é entregando suas vidas diante do altar. Conseguiram encontrar algum aí, o túmulo que é o mais visitado? Um túmulo em Paris. Em Paris. Está aí, né? Mas o túmulo de Jesus está vazio. Como já dizia
Luiz de Carvalho numa das suas canções. E é maravilhoso, irmãos, nós cremos nessa promessa. Quer chegar até Jesus? Não precisa visitar o seu túmulo. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida diante do teu altar. Eu creio na sua palavra. Eu sei que o Senhor está vivo. E eu sei que o Senhor promete esta vida para mim também. Uma vida eterna ao teu lado. E que nessa noite nós possamos sair com essa convicção de que Ele está conosco. Que a sua promessa tem se cumprido a cada manhã. Que a sua promessa vai continuar se cumprindo. E que Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Que Deus possa continuar fortalecendo as nossas vidas. Eu gostaria de encerrar impetrando a bênção apostólica. E logo em seguida nós teremos mais uma canção que o Marcelo e a Isa estarão colocando diante do Senhor. Você poderá também cantar na sua casa, louvando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é maravilhoso. Eu creio nas tuas promessas. Eu sei que o Senhor está vivo. E eu sei que o Senhor me oferece vida e vida em abundância. E durante a semana nós temos várias atividades que vocês poderão estar acompanhando de acordo com as necessidades, de acordo com que você puder acompanhar, né? Amanhã tem o culto dos atletas também, às 20 horas. Terça-feira tem a união feminina às 14 horas. A Moja às 14h30. Tudo lives, né? Todas sendo transmitidas. À noite também, o Léo e a Cibele estão fazendo também, transmitindo pelo Zoom, né? Ele passa para os irmãos. Quem não quiser depois, ou não tem conseguido, pede alguma informação, né? Tem o irmão Eliseu que sempre está nos ajudando, agora o Ita também estão aí transmitindo para os irmãos. E é maravilhoso, nós sabemos disso, né? O Luiz Henrique sempre tem uma equipe, não temos muitas pessoas aqui, mas tem um grupo nos apoiando, nos ajudando, né? O Tony, que também está conosco, a Giane, e tudo isso para que a gente possa estar colocando melhor diante do Senhor. Temos também o trabalho com os jovens, né? Sábado às 19 horas, né? No Instagram, né? Instagram. E também acho que domingo eles têm escola bíblica dominical às 15 horas, pelo Zoom. Então tem várias atividades, né? Mas não faça disso simplesmente atividade. Faça disso um momento de adoração, um momento que você se coloca diante do Senhor. Coloque a sua mão, a sua vida diante do Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor, o seu problema, a sua dificuldade. E se no meio dessa pandemia, né, que está ocorrendo, você também está entrando nessa pandemia psicológica, não se esqueça de que Cristo está contigo. Não deixe que um vírus venha intimidar o seu relacionamento com Deus, afastar a sua vida. Está vivo e Ele vai voltar para nos buscar. Coloque-se cada vez mais na mão do Senhor e eu tenho certeza que Ele vai estar fortalecendo o seu coração. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, coloque diante do altar do Senhor. Tenho certeza que Deus vai estar abençoando. Na sexta-feira nós estivemos aqui na feira, nós distribuímos aproximadamente 140 máscaras para os feirantes, para os que trabalham nas feiras. E foi uma bênção, né? Não tivemos assim nenhum objetivo de fazer isso, fazer aquilo, não, é para abençoar. Deus vai falar, não sei de que forma. Tem ali algo que está dizendo, ó, tem um culto online, vocês podem estar assistindo, mas Deus faz a obra do jeito dele, né? E nos ajudar, várias pessoas. A igreja se prontificou a conceder todo o material, né? A Ismênia, a Marisa, a Léo e a Letícia também ajudaram, né? A Letícia fazendo alguns convitezinhos, colocando dentro dos pacotinhos que a gente entregou. Deus faz a obra. Agora eu e você precisamos continuar confiando que Ele está vivo e que Ele virá para nos buscar. Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui neste templo e também nos lares dos teus servos. Obrigado pelas famílias que estão atentos à tua voz. Fala, Pai querido, através do teu Espírito Santo. Só o Senhor conhece o coração de cada um. E se houver algum coração temeroso, assustado, preocupado, tira, Pai querido, essa preocupação. Tira o medo. Transforma, Senhor, essas vidas para que eles possam entender que o Senhor está vivo e que nós vamos permanecer vivos por toda a eternidade. Leva-nos para os nossos lares, Pai querido, os que aqui se encontram, guardados e protegidos por Ti. Aqueles que estarão retornando, que já retornaram para os seus trabalhos, que o Senhor continue guardando estas vidas, protegendo-nos.
para que nós possamos confiar na Tua promessa. Independente das circunstâncias, nós cremos no Deus vivo. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Me amei pra que